Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula do nosso querido DPA, Direção Pedro Augusto. Hoje, como na semana passada, nós vamos tratar de um tema que estava quicando aí na audiência, né? A aula de hoje vai ser baseada numa pergunta e numa resposta que eu dei hoje de manhã lá no Instagram. A pessoa me perguntou a respeito da reclamação, né? Ela disse que se sentia aliviada, se sentia um pouco confortável quando reclamava, e eu disse a ela que a reclamação é um tipo de conversa com o demônio. É claro que foi uma frase muito sintética, obviamente para causar um certo impacto, e agora nós vamos desdobrar as consequências dessa frase aqui na aula, tá certo? Enquanto isso, as caravanas já estão chegando aqui na nossa aula. Fico muito feliz que tenha gente de todos os lugares fazendo parte da nossa comunidade aqui no DPA. Realmente é uma alegria muito grande, tá certo? Vão me avisando aí nos comentários, por gentileza, se o som está bom, se o vídeo está bom. O indefectível Caio preparou tudo para vocês. Se a luz está boa, se o cenário está contente, tá tudo certo, tudo na santa paz. Vão me avisando aí, por gentileza. Nesse meu tempo, Caio, você faria a fineza de pegar uma aguinha? Por favor. Você é maravilhoso, Caio. Pois é isto. Vamos embora. Pessoal, vamos lá. O tema de hoje, o assunto de hoje é reclamação, certo? O problema da reclamação. Eu sei que de algum modo nós já tratamos isso em outras aulas, só que nunca setamos especificamente no tema da reclamação. Me chamou a atenção e por isso eu quis fazer essa live junto com vocês, o modo como a pessoa hoje no Instagram dispôs o pensamento dela e a sensação dela diante da reclamação. Ela disse claramente que se sentia aliviada ao reclamar e que se isso tinha algum problema, né, o porquê esse tipo de coisa acontecia. E realmente essa sensação de prazer, essa sensação de alívio que nós temos no ato da reclamação é algo que merece ser esmiuçado, tá certo? Então vamos partir do começo. Toda reclamação é um mal? Não, nem toda reclamação é um mal. Por qual razão? Pela razão de que certas reclamações, elas não apenas não são um mal, como elas são um dever moral. Ou seja, não apenas elas não são um demérito, como elas trazem mérito a quem as faz. Então, existe um conjunto de reclamações que elas são necessárias e que elas são indicadoras de maturidade. São indicativos de que a pessoa realmente alcançou um certo grau de maturidade, certo? E quais são essas boas reclamações, por assim dizer? Veja, essas boas reclamações são aquelas. Muito obrigado, Caio. Essas boas reclamações são aquelas que têm por objetivo não falar de si, mas falar do problema e resolver o problema. Então, as boas reclamações, elas sempre trazem consigo a intenção, os meios e a finalidade de resolver algo que vai para além de mim. Se eu, por exemplo, estou coordenando uma determinada equipe e alguém deveria imprimir 10 folhas de um determinado material e a pessoa imprimiu apenas 7 folhas, eu não estaria sendo imaturo, não estaria sendo irresponsável, não estaria sendo infantil, não estaria conversando com o demônio, para utilizar a expressão com a qual eu respondi a pergunta hoje pela manhã. Se chegasse para o indivíduo que ao invés de imprimir as 10 folhas, imprimiu as 7, disse assim, fulano, por que é que só tem 7 folhas aqui? Deveria ter 10. Faça o seguinte, imprima agora as 3 porque nós vamos precisar dessas folhas já já. Note, houve uma reclamação, houve uma cobrança, você lidou com o problema, quer dizer, você mencionou o problema, você falou a respeito do problema, você foi o responsável por mostrar que algo estava errado. Mas ao fazer isso, você não estava expondo o seu coraçãozinho para que as pessoas dessem atenção a ele, você não estava querendo que o outro fosse humilhado por conta do seu erro, você não estava querendo que. Você não estava com o objetivo de vingança, você estava com o objetivo puro e simples de resolver o problema e impedir que o problema acontecesse novamente. Veja, esse tipo de reclamação
é a reclamação de quem está mais preocupado em lidar com a realidade fora de si do que em lidar com os próprios sentimentos. Ou seja, é alguém que tem um olhar mais voltado para fora do que voltado para dentro. Assim, as setas de atenção do indivíduo estão mais focadas no mundo externo do que focadas em si mesmo. Então, quando nós estamos considerando esse tipo específico de reclamação, que talvez por um critério mais rígido nem entraria propriamente numa reclamação estrito sensu, mas serve aqui pedagogicamente para nós. Esse tipo de reclamação, ele é uma reclamação virtuosa. Por quê? A pessoa que é capaz de reclamar de algo para resolver aquele algo, ela tem que ter alguns, como eu vou dizer, ela tem que já ter criado em si algumas notas de maturidade. A primeira delas, ela tem que ter sido capaz de distinguir o que é a verdade objetiva do que é uma impressão subjetiva. Dito de um modo mais claro, ela tem que ser capaz de distinguir o que de fato é importante no mundo real e o que só parece importante porque feriu seus sentimentos. Então, uma das características mais claras de alguém que ainda está numa caminhada para a maturidade, quer dizer, essa expressão foi errada, todos nós estamos numa caminhada para a maturidade, né? Mas eu quis dizer, alguém que está mais iniciante nos passos para alcançar a maturidade, é que a pessoa tem uma dificuldade danada, rapaz, uma dificuldade muito grande em fazer uma distinção entre o que de fato é importante e objetivo e o que só parece importante e objetivo porque fala dela. Ou seja, uma criança qualquer está na sua casa e de repente essa criança, sei lá, ela quebra um copo. Passou, derrubou um copo. Eu estou aqui tomando esse copo d'água maravilhoso que o Indefectível Caio trouxe. E aí chega o filho de Caio. Ô Caio, é um menino ou uma menina? Uma menina? Eu trabalho com o Caio há uns 3 anos e faz 3 anos que eu pergunto a que tipo de gênero a filha dele pertence. Mas beleza, é uma menina, certo? Ótimo. Então a molequinha de Caio chega aqui, entra correndo para abraçar Caio, toda destrambelhada, tropeça aqui na luz, bate no copo e derruba o copo. Veja, nesse momento, qual é a coisa mais importante a se verificar? É se a criança se machucou. Objetivamente, no mundo real, qual a coisa mais importante aqui? É a integridade física da criança. Por quê? O bem mais importante aqui, objetivamente, é a integridade física da criança. Não é a luz, não é a organização da câmera, não é o enquadramento que a câmera está colocando em mim, não é essa aula que eu estou ministrando. No mundo real, caso essa situação acontecesse, caso a filhinha de Caio entrasse aqui, a bichinha, toda destrambelhada, corresse, batesse, derrubasse o copo, quebrasse vidro para todo lado, o bem mais importante a se preservar é a integridade física dela. Essa é a primeira coisa. Então, um indivíduo equilibrado faria o quê? Ele sentiria a frustração de ter a aula interrompida. Ele sentiria a frustração de ter que reajustar tudo, de ter que refazer a luz, de ter que pedir desculpa às pessoas que estavam assistindo. É claro, houve uma quebra de expectativa, ok? Ok. Porém, ele saberia perceber que aquele conjunto de frustrações pessoais é incomparavelmente menor àquele bem da integridade física da menininha. Isso significa dizer que ele colocaria a sua atenção em salvaguardar a integridade física da menina e não em salvaguardar o bom andamento da aula. Correto? Eu acho que isso era o que todos vocês esperariam de mim caso essa situação se desse. Já imaginaram, por outro lado, quão ridículo, quão soberbo, quão imaturo, quão desnecessário seria a atuação de alguém que, ao ver isto acontecendo, começasse a reclamar com a criança, começasse a gritar com Caio, começasse a praguejar, começasse a dizer como as pessoas não fazem o que ele quer, como as pessoas não têm atenção, como tudo está
completamente diferente do que ele pediu. Meu Deus do céu. Qualquer um que estivesse aí do outro lado da câmera iria dizer assim, meu filho, eu entendo tudo que você está dizendo, mas assim, a menina se machucou? A menina se feriu? Já imaginaram que coisa ridícula um negócio desse? Eu sendo Caio, e não precisando do dinheiro aqui para pagar um aluguel para fazer uma feira, eu diria, irmãozinho, valeu mesmo, mas não precisa vir semana que vem não. Procura outro estúdio, tá tudo na santa paz, entendeu? Eu faria isso porque se a pessoa foi incapaz de ter piedade com uma criancinha que tropeçou e estava em vias de se cortar gravemente, se ferir num vidro que estava espalhado no chão, pô, eu não quero ficar perto dessa pessoa. Se ela não soube fazer a balança de qual bem era mais importante, se o plano dela ou se o corpo de uma criança, ela não soube fazer esse balanço, eu não quero estar perto dessa pessoa. Entenderam? Então seria prova de grande maturidade, seria prova de grande soberba se o indivíduo não fosse capaz de, entre um bem objetivamente mais importante e os seus sentimentos, ele escolhesse os seus sentimentos e desprezasse o bem, que é objetivamente mais importante. Por isso eu disse a vocês que uma das características de alguém que já está numa boa caminhada para a maturidade é saber fazer a diferença do que é importante de fato e do que é importante porque tem relação com ela, porque toca os sentimentos dela. Isso é muito difícil de fazer para a maioria das pessoas e mesmo para aquelas que já estão numa caminhada de maturidade. Por quê? Nós tendemos a valorizar as coisas na medida em que elas falam mais sobre nós, na medida em que elas dizem mais respeito a nós. Isso significa dizer, por exemplo, que eu tendo a me indignar mais com injustiça quando a injustiça acontece comigo do que quando a injustiça acontece com o outro, ainda que a injustiça que pese sobre o outro seja maior do que a injustiça que pese sobre mim. Por quê? Porque aquela injustiça minha, de algum modo, fala de mim e tem relação comigo, enquanto aquela injustiça do outro é do outro, não tem uma nota pessoal para mim. Eu não consigo perceber que aquela injustiça é maior, mesmo que ela seja maior do que a que eu padeço, porque a que eu padeço, no final das contas, é a que eu sinto. E se você é guiado pelas suas sensações e emoções, significa dizer que o que você sente toma para você o estatuto de um código moral, toma para você a forma de um mandamento divino, de um decreto celeste. Então, se alguém pisa na ponta, ralinha, do finalzinho de um calo seu, isso é uma coisa a ser falada aos quatro ventos. Isso é algo que deve ser vingado. Isso é uma injustiça que deve ser reparada. Você lida com aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Enquanto do seu lado pode ter acontecido uma injustiça muito maior ou você mesmo ter perpetrado uma injustiça muito maior, perdão, quase que não saía, você ter perpetrado uma injustiça muito maior e não perceber. E não perceber. Por quê? Porque ainda é incapaz de fazer essa distinção. Né? As coisas podem nos tocar muito, as coisas podem até nos ferir muito, mas entenda, até o fato das coisas nos ferirem não diz necessariamente, não fala necessariamente da importância delas. Até as coisas que nos ferem, que nos doem, que para nós têm uma importância gigantesca, não diz necessariamente da importância delas. Note, não estou dizendo que tudo aquilo que é relacionado aos nossos sentimentos é algo inferior, é algo que deve ser ignorado, é algo que não tem importância nenhuma. Não, pelo amor de Deus, nós somos sentimentos também. Nós temos paixões também. Essas paixões elas fazem parte do ser gente, portanto, elas não são más em si. Deus, nosso Senhor, ao encarnar-se como Cristo Jesus, né, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele vem encarnado, ele assume também as paixões humanas. Ele também chora, ele também sente medo. Ou seja, ele deixa todas as paixões humanas atuarem de maneira equilibrada, de maneira completamente equilibrada. Quer dizer, nosso Senhor sabia que, por mais que a dor que ele sentiu ao ver Lázaro sepultado, ao ver a família de Lázaro chorando, ao ver a irmã de Lázaro naquela situação, aquela família que ele amava, aquela família
que ele tinha contato, que o acolhia, aquela família que ele escutou tantas vezes sentado na sala de estar, que ele jantou com eles, que ele tinha uma intimidade com aquela casa. O seu amigo, a ponto das pessoas que estavam próximas dele olharem para Nosso Senhor chorando e dizer, vede como ele o amava. Meu Deus do céu, que tipo de choro, que tipo de sentimento é preciso ser mostrado para alguém que está do lado olhar e dizer assim, veja como ele amava. Vocês já pararam para pensar isso? Quem aqui vai em algum velório, para você soltar essa frase nos velórios que você já foi e dizer assim, meu Deus, veja como aquela pessoa amava fulano. Como aquela pessoa deveria estar para você dizer uma frase dessa? E exatamente essa frase foi proferida se referindo a Nosso Senhor. Vede como o amava. Porque ele chorou ao ver toda aquela situação. Mas perceba, aquilo que era importante para o Verbo encarnado, aquele choro por Lázaro, seu amigo, pela família de Lázaro, por suas amigas, aquele choro ali, Cristo Senhor sabia que aquele choro era menor, por exemplo, do que o juízo final, que ele disse, nem o filho sabe a hora senão o pai. Quer dizer, o ato do juízo final, objetivamente, era maior do que aquele choro que ele estava vertendo por conta de Lázaro. Veja, era de pouca importância o choro de Deus naquele momento? De Deus feito homem era pouco importante? Claro que não. Mas era menos importante do que o juízo final. Eu sei que essa comparação é assim, uma comparação que tende ao absurdo, né? Mas eu a fiz exatamente para isso, para que vocês notassem a diferença, né, de alguém que consegue perceber a hierarquia dos bens adequadamente, entendeu? Então não é que nossos sentimentos sejam pouco importantes, mas nossos sentimentos tendem a nos confundir com relação à importância das coisas do mundo. A gente tende a achar mais importante aquilo que nos faz sentir mais. Seja alegria, seja choro, seja sensação de realização, prazer, não importa. Mas aquilo que toca os nossos sentimentos e as nossas paixões, nós tendemos a considerar mais importante do que aquilo que não toca, ainda que certas coisas que não toquem sejam objetivamente mais importantes. Então notem que para o indivíduo, voltando agora 10 minutos atrás ao exemplo do ambiente profissional, para o indivíduo fazer uma boa reclamação, ele tem que ser capaz de perceber que coisas são importantes de fato e que coisas só se tornaram importantes por conta de uma frustração pessoal. Então, às vezes, ele estava muito ansioso para sair do trabalho e precisava daquelas 10 páginas impressas. Vocês lembram do exemplo que eu dei, né? O funcionário precisava imprimir 10 páginas e só imprimiu 7. E a pessoa foi lá e reclamou. Veja, ele estava muito ansioso para sair e precisava das 10 páginas, porque quando ele saísse dali, ele não estava querendo pegar um trânsito, que ele iria pegar caso esperasse mais um pouco tempo. E aí o funcionário não entregou as páginas necessárias. E talvez aquele tempo de impressão das páginas fosse fazer com que ele ficasse preso no trânsito. E ele não queria ficar preso no trânsito. Notem, o cara vai reclamar com o outro, muito provavelmente, não a partir do problema real que o outro causou para a empresa, não a partir do dano que o outro provocou com aquelas 3 páginas a menos, mas muito provavelmente a pessoa vai se deixar levar pelo que aquele fato ali das 3 páginas a menos vai causar na vida pessoal dela. Então ela vai reclamar desproporcionalmente, de maneira muito provável. Por quê? Aquela reclamação não seria uma reclamação para resolver o problema das 3 páginas, mas seria uma vingança pelo que a falta daquelas 3 páginas causou aos seus planos pessoais. Entendeu? Então, para fazer uma reclamação justa, todas essas coisas têm que ser pesadas. Um indivíduo justo iria dar uma respirada funda. Dizer, fulano, esse erro aqui é um erro primário. Não deve ser repetido. Certo? Não faça isso de novo. Se você tiver alguma dúvida com relação ao número de atividades a serem feitas, anote ou me pergunte antes de fazer, para que a gente não tenha esse problema, certo? Então, imprima lá as páginas novamente, eu vou esperar no escritório, faça o mais rápido possível, porque eu realmente preciso sair. Ponto. Ponto. Resolvida a questão.
A reclamação foi feita, o problema foi resolvido e a pessoa conseguiu não confundir a frustração pessoal com a reclamação justa e necessária. Por isso que a reclamação justa, eu disse no comecinho da nossa aula, é uma reclamação que nos dá um indicativo de maturidade. Vocês conseguem notar isso? É uma indicação que nos aponta para um certo grau de maturidade de quem a faz, né? Deixa eu só ver aqui. Vocês têm alguma pergunta até agora? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Tudo tranquilo? Não? Podemos continuar? Então, vamos embora. Ok, dito este ponto, vamos para o próximo. E as reclamações ruins, o que são? Eu acho que vocês já têm aí uma boa base para responder essa pergunta, apenas baseando-se no nosso começo de aula, né? O que são, portanto, as reclamações ruins? As reclamações ruins são aquelas que não têm por objetivo resolver a situação que elas estão colocando em discussão. Então, tem muitas pessoas que reclamam, mas se você chegasse para elas e apresentasse uma solução para aquelas coisas das quais elas estão se reclamando, ela lhe odiaria profundamente, porque ela não quer que a coisa seja resolvida. Ela quer que a coisa permaneça insolúvel para que ela permaneça reclamando. Então tem gente que se você traz uma solução para o problema dela, você se torna inimigo mortal dela. Ela nunca mais vai querer olhar na sua cara, porque você tirou dela o prazer de reclamar. Você tirou dela o prazer de se colocar na posição moralmente superior de vítima. Então tem gente que se você ajudá-la, você nunca será perdoado. Se você ajudar esse tipo de gente, você nunca será perdoado por ela. Não estou dizendo que você não deve ajudar. Estou dizendo o seguinte, caso ajude, saiba, existem grandes chances dela não lhe amar exatamente porque você a ajudou. Porque ao ajudar, você tirou dela a superioridade moral de vítima. E isso pode ser imperdoável, entendeu? Como é que você ousa tirar dela esse prazer todo, meu filho? Como é que você ousa tirar dela esse lugar altíssimo em que ela se colocou, esse lugar, né, que ela está lá em cima como um pedestal da Marte. Ela é um Marte do seu meio. Ela está sendo martirizada pela família. Ela está sendo martirizada pelo companheiro. Aquela pessoa está sendo martirizada pelo chefe do trabalho. Meu Deus do céu, ela está realmente como um santo mártir, acossado de injustiças por todos os lados, né? E toda vez que ela fala dessas injustiças, toda vez que ela reclama disso que está acontecendo, ela renova a sua imagem de martírio. E o martírio, meu filho, é algo para ser aplaudido, o martírio é algo para ser admirado. O mártir é aquele a quem toda consolação é devida, a quem toda honra é devida. Então, por que ela abandonaria esse lugar? Por que ela abandonaria estar nesse pedestal de vítima, de cordeiro imolado? Por quê? Você entende? Esse tipo de reclamação é a reclamação da soberba. Entendeu? É a reclamação que não resolve. É uma reclamação que não resolve porque não tem objetivo de resolver. Esse é o ponto. Não tem objetivo de resolver. Tem um objetivo único e exclusivamente falar. Muitas vezes tem o objetivo de vingança. Tem reclamação que ela só é feita porque você sabe que aquela reclamação vai ferir a outra pessoa, entendeu? Só que eu e você somos tão filhos da puta, me perdoe o palavreado, eu e você somos tão maliciosos que a gente fere o outro, se vinga do outro reclamando, e quando o outro percebe a manobra e nos expõe,
a gente imediatamente se coloca no lugar de vítima. Por quê? Você está reclamando de algo que a pessoa fez, você está reclamando de algo que realmente aconteceu, você está reclamando de uma insatisfação que é real. Então você é a vítima. Como é que o outro ousa dizer que a vítima é ele disso que você está falando? Se você é a vítima por estar reclamando da situação. Entendeu? Então, internamente, o cara quer ferir, pô. Internamente, o cara quer se vingar. Internamente, a pessoa quer provocar dor. A intenção é essa, é provocar dor. Mas, tão logo seja desmascarado, o reclamão imediatamente se coloca na posição de vítima. Vítima imaculada, vítima pura. Aí é complicado. Vou pegar aqui quando a Luminária caiu aqui. Ah, Uma discussão aí no chat que a Luminária estava se mexendo. certo. O indefectível Caio. Mas atrapalhou, Caio, o andamento da. Não, não é porque as pessoas estavam na teoria de que a Luminária estava se mexendo sozinha. Rolou uma teoria de que a luminária. Espíritos, tinha espíritos aqui, era. Tá certo. O indefectível Caio já está organizando tudo ali para nós. Pode seguir, então tá tudo certo. Caio, ficou uma barba ali. Tu não quer tirar, não? Tirei, já tirei. Tem um delayzinho. Tem um delay? Tá certo. Pois vamos lá, vamos embora. Ah, eu nem vi a discussão, ó, cara. Eu tava aqui no chat do DPA, né? Do YouTube. Aí vamos embora. Pois bem, pessoal, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E aí, vocês começam a entender agora aquilo que eu falei de maneira muito, muito, muito resumida no Instagram. O que foi que eu disse? Qual foi a frase que eu soltei no Instagram? Reclamar é conversar com o demônio. Né? Veja, há muitas nuances e muitas camadas disso. Vocês notam agora como existe uma base para aquela frase. Né? Esse é o problema do pessoal que está só no Instagram, porque ele só pega a sentença e a frase de efeito. Só que existem camadas por trás daquilo. Notem se esse tipo de postura da vingança através da reclamação, da humilhação através da reclamação, do sadismo através da reclamação, do cara sentir o gozo, o prazer de ver o outro mal através da reclamação. Notem se isso não é uma atitude luciferina. É claro que é uma atitude luciferina. Entendeu? É claro que é uma atitude luciferina. E vocês, como meus alunos que são, não se sentem ofendidos ao escutar isso, porque todo mundo aqui já aprendeu que carrega em si uma semente de maldade. Todo mundo aqui já aprendeu isso. Ninguém é neófito nesse assunto, não é verdade? Pois bem, dando um salto nesse mesmo segmento, né, nesse mesmo tema, nós temos a questão espiritual propriamente dita. Por quê? Olha, você tende a se aproximar daquilo que de algum modo lhe atrai. Você tende a se aproximar daquilo que de algum modo lhe é semelhante. Certo? E com relação a esse tipo de reclamação que eu mencionei nos últimos 20 minutos, de que tratamos nos últimos 20 minutos, eu tenho certeza que essa postura de soberba não é semelhante a Deus, que é a humildade, a fonte de toda a humildade. Eu tenho certeza que esse sentimento de sadismo, esse prazer sádico, esse prazer em ver o outro sofrendo, não é próprio de Deus, que é puro amor e caridade. Isso significa dizer que a cada manifestação desse tipo de reclamação, nós nos afastamos de Deus. Certo? Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. É isso que está lá no canto do Magnífica. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, quanto mais nós nos acostumamos a esse tipo de reclamação viciosa, carregada de orgulho, carregada de sadismo, carregada de vingança, cada vez que a gente faz isso, carregada de autopiedade, cada vez que a gente faz isso, a gente se afasta de Deus.
e se aproxima do princípio contrário. Por isso que eu sintetizei essas coisas que nós estamos falando na sentença. Reclamar é um tipo de conversa com o demônio. Entende? Porque é exatamente isso que acontece. Você se aproxima daquele princípio que de algum modo lhe é semelhante, que de algum modo lhe atrai. Ora, se o que lhe atrai e o que lhe é semelhante é a soberba, meu filho, de Deus não é que você está se aproximando, tem certeza. Você está se aproximando de alguém, de Deus não é. Então, fato. De quem será? Percebe? E tem um outro ponto também, que é o seguinte: a raiz dessa reclamação, a raiz soberba dessa reclamação, faz com que a gente comece a odiar aquele que permitiu essa situação. Note que cada vez que esse tipo de reclamação viciosa que eu mencionei, ela é proferida, nós de algum modo estamos acusando o autor providencial daquela circunstância toda. De algum modo a gente está fazendo isso. Então a gente acha que está ferindo o outro muitas vezes. Só que antes de ferir o outro, você ofende a Deus, entendeu? Antes de ferir o outro, você ofende a Deus. Mas, Pedro, é possível reclamar sadiamente de alguma coisa que Deus fez? Veja que curioso, é possível. No momento exato em que você se sentir ferido pela providência, seja por qualquer coisa, minha gente, você levou um tropeção, você perdeu o emprego, você ficou doente, uma vergonha pública destruiu a sua vida, enfim, qualquer dor, desde a menor e mais cotidiana até a mais extraordinária. No momento em que a seta da providência se crava na sua coxa, entendeu? No momento em que a seta da providência se encaixa no seu peito, a primeira coisa que você deve fazer é ir até a pessoa que lhe feriu e apresentar a sua ferida a ela. Ou seja, no momento em que Deus lhe fere, é para você pegar aquela flecha ensanguentada que ele mesmo atirou e oferecer a ele. Entendeu? Para mais amar quem o fere, como diria São Paulo da Cruz. Para mais amar quem o fere. Isso é muito difícil de fazer. Muito difícil. Mas é inescapável. Não há outra maneira de sanidade. Não há outra maneira de sanidade. E note que essa reclamação da oferta da flecha ensanguentada, ela não é a reclamação da soberba, entendeu? Ela não é a reclamação da soberba, é a reclamação da humildade. Essa é a reclamação, por exemplo, reclamação da cananeia, que ao ser repudiada pelo Cristo, ao ser chamada de cachorra, né, em termos mais grosseiros atuais, publicamente, diante de todos, porque Nosso Senhor diz assim, não é lícito tirar da boca dos filhos, aliás, não é lícito dar aos cães o alimento dos filhos. E o cão, no caso, era ela, né? O animal, no caso, era ela. Então, Nosso Senhor a repudia de maneira muito pesada, isso publicamente. Assim, uma humilhação grande. O que é que ela faz? Ela diz assim, é verdade, Senhor, mas até mesmo os cães comem as migalhas da mesa de seus donos. E aí, o coração do Nosso Senhor, que já queria dar a ela tudo que ela tinha pedido da primeira vez, e que coloca quase como uma máscara de doença, apenas para inflamar mais o amor daquela mulher, apenas para aumentar a virtude nela, diz assim, grande é a tua fé, mulher. Não encontrei fé semelhante em todo Israel. Existe um autor antigo que diz assim, a negativa de Deus é só uma máscara que ele se usa para inflamar ainda mais o vosso amor e o vosso fervor. Né? Exatamente isso, quer dizer, ela foi lá e reclamou, né?
e reclamou. Apresentou a flecha que foi lançada contra ela. Mas não foi com essa maneira soberba, entendeu? Não foi com essa maneira soberba. E agora nós vamos para um terceiro momento, né? Agora a gente vai para um terceiro momento, que é o seguinte. Certo, Pedro? E como isso se dá na dinâmica dos relacionamentos cotidianos? Como é que as coisas se apresentam? Veja, eu consignei aquela fórmula, né? Terço, sexo e não encher o saco. No não encher o saco, existe algo disso que eu estou falando aqui. Então, quem quiser complementar essa aula, assista aquela aula lá do terço, sexo e não encher o saco. Está disponível na plataforma, mas salvo engano, também está disponível no YouTube. Eu não sei se eu deixei aberta. Eita, realmente agora eu não sei, eu posso estar falando uma besteira aqui, prometendo um negócio que não vai ser entregue, mas enfim. De todo modo está gravado. De certeza, para o pessoal que assinou. Tá só no DPA. Tá só no DPA, Caio? Eu acho que sim. Caio, nós temos aqui uma incerteza pessoal e um achismo ali de Caio de que só está no DPA. Mas de todo modo, assista lá, certo? Naquela parte do não encher o saco. Por quê? Lá eu menciono o problema de você acreditar que apenas as suas forças serão suficientes para resolver os problemas. De que a ordem do mundo, ela depende tanto do impulso que você dá a ela, que se você não der esse impulso, certas coisas não se resolverão. É verdade. Algumas situações, se você não der o impulso, essas situações não se resolverão. Mas algumas outras, a única possibilidade de resolvê-las é a sua paciência de não interferir. Entendeu? É a sua paciência de não interferir naquele momento. E paciência vem de saber sofrer, né? Pácio. Você saber sofrer aquela demora. Muitas vezes nós reclamamos de certas situações porque estamos de saco cheio, é verdade. Enfim, todo mundo tem seu limite, né? Mas também existe uma nota de soberba nessas reclamações porque você realmente acredita que quanto mais você falar, mais você vai movimentar as coisas. Que quanto mais você for lá e meter o pé, e quanto mais você for lá e dizer palavras duras, e quanto mais você insistir, e quanto mais você falar, mais as coisas vão acontecer, porque você está com a impressão muito errada sobre o seu próprio grau de poder. Você está percebendo de modo muito tosco, como as coisas funcionam. Entendeu? Você realmente está acreditando que a sua palavra é criadora. Isso é um eco do sereis como deuses, entendeu? Você realmente acha que a sua palavra tem força criadora, que ao você falar, a coisa vai acontecer pelo simples fato de que você está falando e de que aquilo é importante para você. Meu filho, isso só acontece em 100% dos casos com Deus. Entendeu? Deus, tudo aquilo que é importante para ele e ele fala, acontece. Então, se criar um cavalo, está na mente divina, e é importante para Deus criar um cavalo, Deus faz assim, cavalo, e o cavalo aparece. Entendeu? E se ele falar cavalo 1000 vezes, vai aparecer 1000 cavalos. Tá entendendo? Só em Deus a palavra tem força criadora por si só. Inclusive porque em Deus a palavra é uma pessoa. E uma pessoa que é a substância do real. Em nós não é assim. A nossa palavra não tem força criadora per si. Então, para certas coisas, você pode morrer de falar, meu amigo. Mas você pode falar até sua garganta sangrar. Você pode falar até sua língua cair, entendeu? Que a situação não vai mudar. A situação não vai mudar. Porque a sua palavra, meu filho, a minha palavra, não tem força criadora por si só. É uma ilusão muito grande achar que tem. Entendeu? Muito grande. Uma pessoa falou aqui, né? Os coléricos piram nesse negócio. Sim, os coléricos têm essa inclinação mais exposta, né? Essa inclinação é de todos, mas os coléricos têm essa inclinação mais exposta. Por quê? Porque eles têm a, a intuição fundamental de que a sua ação gerará o resultado. Essa intuição é mais presente no modo de sentir o mundo do colérico.
Então, essa armadilha da qual eu estou falando, ela é mais atraente para ele. Ele cai mais fácil nessa armadilha. Entendeu? Ah, Vai estar no YouTube também. como é? A live está no YouTube também? Tá. Ah, pronto. Ó, Caio já verificou aqui, a live também está presente no YouTube, certo? Se vocês quiserem não apenas assistir, mas compartilhar, mandar para os grupos, enfim, façam isso, beleza? Façam isso agora. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, por gentileza, eu vou dar um sorrisão, vocês printam, tá certo? Vocês printam, gravam, sei lá o que vocês fazem, mas printem aí e comentem e me marquem. Vamos espalhar para todo mundo que teve essa live da reclamação, a aula da reclamação, para ver se a galera se liga e para de reclamar, tá certo? Então bora lá, 3, 2, 1, print. Foi? Ótimo. Quem não foi, vai indo. Agora no meio da live vai indo. Alguma pergunta específica? Alguma pergunta específica? Não? Ainda não? Pessoal aqui do YouTube, do DPA, tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Ah, boa parte das perguntas aqui do pessoal do DPA no YouTube, acho que já foram respondidas ao redor da live, né? Já foram respondidas ao longo da live. Uma pessoa perguntou assim, Pedro, quando que a reclamação se torna necessária? Eu acredito já ter respondido isso. Ah, mais alguma coisa? Alguém pergunta aqui, por que é tão difícil não reclamar? Ô, minha filha, é porque é muito prazeroso. Vamos, vamos para a explicação mais simples. É porque dá um prazer danado. Mas é bom, meu irmão. É bom demais. Chega a dar uma lombra, como nós dizemos aqui na Paraíba. Entendeu? Dá um gozo interno. É por isso. É muito bom reclamar. Porque são aqueles prazeres ligados ao que eu falei no início da aula, né? São aqueles prazeres ligados à vaidade, são aqueles prazeres ligados à soberba, são aqueles prazeres, no final das contas, ligados à nossa posição de centro da história. Então, toda vez que nós somos o centro da história, seja pela atenção recebida de alguém, seja pelo aplauso, seja pela pena recebida de alguém, né? Quer dizer, nós somos alvos de afeto, qualquer que seja o afeto, até mesmo raiva, até mesmo um certo desprezo, despeito, não importa. O fato de nós estarmos no centro da situação nos dá muito prazer. E ao reclamar, você se coloca imediatamente no centro da situação. Entendeu? Sobretudo dessas reclamações não meritórias de que eu falei, né? Dessas reclamações cheias desses vícios morais. Você se coloca imediatamente no centro da situação. Então isso é muito prazeroso. É muito prazeroso. Toda vez que a gente tem um prazer muito grande na mão, é difícil largar esse prazer. Obviamente. Obviamente. Como podemos lidar com a reclamação alheia sem ofender o outro? Pergunta minha querida Simone aqui no chat do YouTube. Bora lá, Simone. Existem vários níveis de resposta a essa sua pergunta, certo? Para essa sua pergunta. Eu vou escolher um aqui apenas, que não é exaustivo, ou seja, não resolve todo o problema que você levanta, mas eu acredito que já dá alguns indicativos. Sempre que nós estivermos lidando com alguns tipos de reclamação, nós vamos fazer muitíssimo bem se nós as ignorarmos. Certo? Ignorarmos em que sentido? Não é retribuirmos a soberba de uma reclamação imatura com a nossa soberba da superioridade. No caso aí, nós estaríamos apenas somando o mal, né? Então você tem o mal da imaturidade de quem reclama de maneira indevida, e aí você soma a essa imaturidade um outro mal, que é o mal da sua soberba de olhar e dizer, nossa, como fulano está dizendo isso, eu não sou igual a fulano, eu sou muito melhor do que ele. Então você só está somando um mal ao outro, você está aumentando o mal no mundo,
certo? Você não está diminuindo o mal no mundo, você está aumentando, né? Somando a sua malícia à malícia de quem lhe está incomodando. Então, esse é um primeiro ponto, né? Quando eu falo ignorar, eu falo o seguinte: você perceber que aquela reclamação é um sintoma, muitas vezes, de uma outra coisa. Você perceber que o seu papel diante daquela reclamação é tentar resolver aquele problema sem necessariamente querer mostrar ao outro que ele estava errado. Isso aqui é algo muito curioso de quando somos expostos a algumas reclamações maldosas, sabe? Em alguns momentos, você tem que realmente mostrar à pessoa que ela estava errada, né? Eu não estou aqui estabelecendo regras rígidas. As situações são muito variadas, as circunstâncias são muito variadas. Então, você que tem que ter a medida de, naquele caso concreto, escolher a melhor decisão, né? Então, a melhor decisão para um momento não vai ser a melhor decisão para o outro. A melhor decisão com relação a uma pessoa não vai ser a melhor decisão com relação a outra. Então é claro que existem todas essas nuances, não é uma questão de tabelinha de pode, não pode, deve, não deve. Estou aqui elencando princípios, princípios gerais, tá certo? Como esses princípios gerais vão ser aplicados, aí vai depender da sua sabedoria do momento, vai depender do seu grau de maturidade, vai depender de uma ação da graça, a depender do seu grau de intimidade, né, no momento em que a ação acontecer. Então, todas essas coisas estão em jogo. Só que muitas vezes, quando nós somos atingidos por certas reclamações, a gente se sente muito injustiçado. E o problema de quem se sente injustiçado é que ele se sente no direito de fazer justiça. Entendeu? E na maior parte das vezes em que a gente se sente injustiçado e se sente no direito de fazer justiça, a gente comete uma vingança desproporcional. Sim, em 80% das vezes. Você consegue perceber isso? Então, esse sentimento de injustiça, ele deve ser, como eu vou dizer, ele deve ser olhado com desconfiança por nós. Ainda que a injustiça seja real, entendeu? Não estou dizendo que a injustiça não aconteceu, que é coisa da sua cabeça, não. Às vezes aconteceu mesmo. Você está corretíssima. Você foi feita de trouxa, você foi feita de otário. Uma injustiça aconteceu, você está sendo reclamada sem a menor culpa, ou pelo menos sem tanta culpa quanto a pessoa acredita que você tem. Isso realmente pode acontecer. Mas veja, é muito perigoso ficar se sentindo injustiçado o tempo todo. Entendeu? Então, na maior parte das vezes, quando esse tipo de reclamação nos chega, nós sentimos um desejo violento, quase inescapável, de querer provar que estávamos certos e que o outro estava errado. E aí você só aumenta o problema. Então, muitas vezes, você simplesmente resolve aquilo que a outra pessoa reclamou, às vezes de maneira áspera, às vezes de maneira indevida. Você resolve aquilo. Era o que, fulano? Entendi. É verdade. Vou fazer aqui. Era isso? Era. Pronto. Tá resolvido. Estamos sem problema. Cara, isso no dia a dia é muito difícil, viu? É fácil falar agora, eu aqui sentadinho para vocês, né, no ar-condicionado, bem tranquilinho. Isso é bom demais de falar. Agora, meu velho, ali na horinha, entendeu? Ali no dia a dia, meu amigo, isso é pau. É difícil demais, ó. Não tô negando que é difícil, não. Tenho plena consciência que é. Mas perceba, isso tem que estar como uma meta, isso tem que estar como ideal, entendeu? Tem que estar como ideal. Priscila Rosa perguntando assim: a vida de oração e a intimidade com Deus tende a diminuir a reclamação? Tende. Olha que coisa curiosa. Eu nunca conheci uma pessoa realmente íntima de Deus que fosse ao mesmo tempo uma reclamona. Nunca. Geralmente, as pessoas realmente íntimas de Deus, as pessoas que realmente têm um certo odor de santidade, elas estão passando por situações que a gente considera absurdas e a pessoa está calada. Veja, ela não está passiva, ela não está se fazendo de otária, ela não está fingindo que não está se importando. Não, aquilo às vezes está doendo. Ela tem uma postura até altiva com relação àquilo, mas você não escuta sair da boca dela uma reclamação.
pelo menos não essas reclamações inúteis das quais nós falamos. É uma coisa que chega a ser até constrangedora, entendeu? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de lidar com alguém que realmente estava num nível de maturidade muito alto, que estava numa camada da personalidade mais elevada, que estava até em odor de santidade. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive a graça de conviver com gente assim, pelo menos uma pessoa assim, minha, minha querida madrinha. Eu vi isso de perto, entendeu? Eu vi isso de perto. E, cara, é constrangedor. É constrangedor, bicho. É, é um grau de bondade, é um grau de segurança, entendeu? É um grau de resignação, assim, que você olha e diz: Meu Deus do céu, como eu estou longe disso. Meu Deus do céu, como o Senhor tem que ter paciência comigo, porque eu estou muito longe disso. Cada vez que eu visitava a madrinha, eu tinha essa sensação, sabe? Meu Deus, que mulher superior a mim, velho. Eu não tenho como amarrar o sandália dessa pessoa, entendeu? Assim, eu não sou digno disso, não. E para mim era muito claro que eu não era digno daquilo, eu não era digno daquela amizade, sabe? Era uma pessoa muito boa, pô. Muito boa. E comparada a mim, ela ficava melhor ainda, né? Porque o bom perto do péssimo fica ótimo, né? Mas é, é realmente constrangedor quando você conhece alguém assim, realmente bom. Alguém realmente bom. E você vê que quando você conhece alguém realmente bom, o tipo de reclamação que nós consideramos adequada, o tipo de postura diante do mal que a gente acha adequado, está completamente fora do rol de possibilidades de atuação daquela pessoa. Assim, tá fora. Todo o rol de comportamentos não tem um espacinho para coisas que a gente tem de maneira muito cotidiana, né? De maneira muito cotidiana, entendeu? Então, realmente, você está correta, né? A vida de oração e a intimidade com Deus tende a diminuir a reclamação. Quer dizer, você fez isso na forma de pergunta, né? Mas tem pergunta que é uma resposta, não é verdade? Então, tá aí, você já se respondeu na sua pergunta aí. A Elaine Maria nos confessa aqui uma dificuldade da sua vida. Elaine diz assim, que faz 40 anos que cuida de uma filha especial e reclama demais a Deus, porque tem dias que o trabalho é muito. E somado a tudo isso, o marido dela teve um AVC, né? E ele aparentemente é uma pessoa difícil de lidar. Ela diz é o tipo colérico. Ah, querida Elaine, realmente é uma situação complicada, não é uma situação fácil. Rezaremos todos por você, tá certo, minha filha? Rezaremos todos por você. Inclusive, vamos rezar agora, Elaine. Vamos rezar por você agora, todo mundo que está aqui e certamente todas as pessoas, quando assistirem essa aula, vão rezar por você também, tá certo? Você não está sozinha, não. Fique tranquila, saiba disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Velane. Vai dar tudo certo, minha filha. Fique tranquila. Viu? Cheiro grande. Ah, deixa eu ver aqui. Camila disse que também teve a experiência de estar com alguém tão bom assim. Constrange mesmo. Constrange, né, velho? Essa experiência, toda vez que vocês chegarem perto de alguém que esteja nesse nível, vocês vão ter essa sensação. É constrangedor. O cara tende a sentir um pouco de vergonha de si mesmo. É bem interessante. Ah. Aline perguntou como lidar com pessoas reclamonas. Aline, eu acabei de falar, né, basicamente, a respeito disso. Eu não sei se você estava já na live, mas se não estava, dá uma voltinha lá. E se você acha que eu não falei o suficiente, responda aqui, por favor. Talvez eu não tenha conseguido responder sua dúvida específica. É, mais alguma pergunta?
Mais alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Nós já vamos em quanto tempo aqui? Indefectível Caio? 1 hora e 6 minutos. 1 hora e 6 minutos. Já estamos aqui em 1 hora e 6 minutos. Quem ainda não é do DPA, faça a gentileza de ser, tá certo? E é isto. Priscila Rodrigues pergunta se vai ficar salva. Priscila, vai ficar salva para os assinantes do DPA, tá certo? Então fiquem tranquilos que vocês, como de costume, né? Inclusive vocês estão sendo gravados ali, não estão sendo gravados no celular, com outro som, outro vídeo, outro tudo. Fique sossegadinha, viu? Carolina Luiza perguntando, a reclamação é um vício? Claro que é. Tudo aquilo que dá prazer tem a possibilidade de ser viciante. Tudo que dá prazer pode ser viciante. E se reclamar dá muito prazer, obviamente ela pode se tornar um vício também. Não só pode se tornar um vício no sentido das adicções que nós conhecemos, né, no sentido do vício da bebida, no sentido do vício físico, mas ela já começa como um vício moral, como uma desordem moral. Certo? Tarcísio Júnior perguntando, a aula passada também? A aula passada também, né? A aula passada também. Pessoal, mas é isto. A Carla Cíntia pergunta, qual livro desse ano do DPA? Já foram vários, né? Mas o desse semestre nós vamos trabalhar o livro de Fulton Sheen, O Caminho da Felicidade. Tá certo? Vamos trabalhar esse livro dele, que é um livro muito interessante. Fulton Sheen é um autor maravilhoso, né? um grande homem também. Então nós vamos trabalhar esse livro, O Caminho da Felicidade. Tem uma edição da minha biblioteca católica e tem outras edições também no mercado. Mas o livro vai ser esse, tá certo? Eu vou trabalhar especificamente com o livro da minha biblioteca católica. Que eu tenho outras edições dele, mas essa edição é mais bonita até, mais fácil de manusear. Então eu vou trabalhar ela. Beleza? Midori Kanashiro, dizendo o seguinte, já tentei e falhei não reclamar por 24 horas. Meu amigo, faz esse teste, na moral mesmo, faz esse teste, tenta passar 24 horas, não é assim, uma semana, um mês, um ano, não. 24 horas sem reclamar. Faça esse teste. Vamos deixar, aliás, muito obrigado, Midori. Eu não tinha nem pensado nisso. Vamos deixar esse teste aqui, essa tarefinha de casa. 24 horas sem reclamar. Vamos tentar fazer isso, beleza? E aí, ou no Instagram, ou na próxima live, vocês vêm aqui e contam a experiência. Tá certo? É isto. Pessoal, muitíssimo obrigado, de coração mesmo, certo? Até a próxima aula, nós nos encontramos em breve e é isto. Cheiro grande para todos vós, fiquem com Deus e até a próxima. Antes, parou. Não esqueçam, quando vocês estiverem assistindo lá no DPA, marquem, gravem, falem. Quanto mais a gente colocar pessoas aqui para dentro da nossa comunidade, certamente muitas vidas serão mudadas, certamente muita coisa será transformada. Então, o máximo que vocês conseguirem espalhar a nossa comunidade será melhor. Então, você está assistindo, fale o que está assistindo, grave um videozinho, faça um print, me marque, enfim, ou não me marque, mas se você marcar tem a possibilidade de eu ver, né? E nós vamos espalhando essa mensagem o máximo possível, tá certo? Isso é importante, não esqueçam. Pois é isto, cheiro grande, fiquem com Deus e até a próxima. Abração. Valeu!